E eu quero convidar vocês a essa leitura do Salmo 144, verso 12, a parte A do texto. Se você conseguir ler junto comigo, vamos ler junto? Sejam os nossos filhos na sua mocidade como plantas bem desenvolvidas. Amém. Salmo 144, 12a. Querido, essa é uma expressão que expressa o desejo do coração de um pai. Certamente, se você é pai e mãe, você tem esse desejo no seu coração de ver o seu filho se desenvolver, né? De ver o seu filho crescer, de ver os projetos se concluírem na vida dos seus filhos, de verem que os sonhos que você um dia sonhou para eles estão acontecendo, mas nesse processo de crescimento e desenvolvimento, nós precisamos entender algumas coisas muito importantes, e nós precisamos entender o nosso papel dentro disso, principalmente nesse tempo da sociedade em que é tão difícil parar um pouquinho para ouvir, muito difícil parar para ouvir, muito difícil parar para ensinar, nesse tempo é que é muito difícil parar para semear. E eu quero pensar com você que para que um filho cresça, para que um filho se desenvolva, para que um filho alcance de fato os objetivos de Deus, é necessário que uma boa semente seja semeada na vida dele. É importante que uma boa semente chegue na vida dele, por quê? Para que este filho, para que esta criança, para que este bebê seja fruto de uma boa árvore. E uma boa árvore é fruto de uma boa semente. Não é isso? Se a semente não for boa, a árvore não será boa. E a árvore que produz um fruto bom, certamente ela irá produzir sementes boas. Não dá para tirar sementes boas de árvores ruins. Então é preciso pensar nisso, para que o filho e a criança, ela cresça, se desenvolva dentro do propósito de Deus. Essa criança precisa ser fruto de uma boa semente, que nasceu de uma boa semente. E aí é claro, nós precisamos pensar isso espiritualmente falando, biblicamente falando. Sabe por que você veio aqui hoje? Pai e mamãe que está aqui, presta atenção. Sabe por que você veio aqui hoje? Não é só para alguém dizer que seu filho é lindo. E seu filho é lindo, parabéns por isso. Não é só para você comer uma tortinha lá embaixo. Não, você veio aqui para que nós pudéssemos juntos louvar a Deus pela vida do teu filho, mas que também nós pudéssemos tirar ensinamentos da palavra de Deus, para que como pai e mãe, nós possamos desenvolver, crescer, nós possamos produzir e semear coisas boas na vida dos nossos filhos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que todo desenvolvimento de uma árvore, ela depende da semente que iniciou ela, a base. Para a árvore crescer, para a árvore se desenvolver, ela precisa de uma boa semente. E a Bíblia diz que a boa semente espiritual é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a boa semente. Lucas capítulo 8, verso 11, vai dizer isso. A palavra de Deus é a boa semente. Então presta atenção, querido. Numa casa em que esta palavra não chega no coração, em que essa palavra não penetra, dificilmente conseguirá produzir ou desenvolver uma boa árvore. Vocês estão entendendo? É necessário que a palavra, que é a semente, seja a base para o desenvolvimento da família, para o desenvolvimento do seu filho.
Então, antes que essa semente chegue na vida do seu filho, ela precisa chegar na tua vida. Sabe por quê? Porque senão você pode levar o seu filho para uma boa escola, dar uma boa cultura para o seu filho, mas se esta semente que produz vida e vida verdadeira não chegar, a Bíblia diz que tudo será em vão. Salmo 127, se o Senhor não edificar, se não for a palavra, se o Senhor não edificar, em vão serão os esforços. E aí eu preciso entender isso, eu preciso entender que, para que eu... Estou aprendendo, né? Isso. Para que eu possa ajudar no processo de desenvolvimento do filho, da criança, eu preciso entender ele como uma árvore. Eu preciso entender ele. Primeiro eu preciso o quê? Da semente, não é isso? Depois que a semente é lançada, toda planta, toda árvore, todo fruto, ele precisa do quê? De cuidados, não é isso? Ele precisa daquele que esteja sempre cuidando, tirando os matos ruins, tirando as ervas daninhas, tirando aquilo que impede o desenvolvimento daquela planta. Precisa do agricultor, e o pai tem essa função, a mãe tem essa função. Primeiro de fazer o quê? Começar a lançar a boa semente. O que o texto diz? Vamos ler junto. Ensina... Quando eu ensino, eu estou semeando. Você entende? Quando eu ensino, eu estou semeando na vida do meu filho. À medida que eu começo a passar os valores, e aí, irmãos, nós precisamos entender isso de uma forma muito séria, porque hoje faz uma grande mistura entre o que é valor cultural e o que é princípio bíblico. E como igreja, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu preciso dizer isso. Eu preciso formar e edificar a minha base a partir dos princípios bíblicos, a partir dos valores de Deus. E a Bíblia diz que eu preciso ensinar essa criança esse caminho, e a palavra é o caminho. Essa semente, ela é o caminho, porque Jesus vai dizer assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus vai dizer assim também, eu sou o caminho, não é isso? A minha palavra será lâmpada para os pés de vocês. Então não tem como desvincular o crescimento e o desenvolvimento de uma criança sem ligar isso aos princípios eternos de Deus. E aí eu semeio, aí eu vou regar, né? Eu vou cuidar, eu vou estar junto, eu vou proteger. Veja, aquela segunda imagem lá, mostra já a planta num processo um pouco mais desenvolvido, não é isso? E a água caindo, todos os dias, pai e mãe, você precisa regar o coração do seu filho. Todos os dias é necessário que você lance a água. E sabe qual água? Jesus disse que Ele é a água de quê? A água da vida. Não é isso que Jesus disse? Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E eu preciso regar o coração do filho com a água que traz vida e vida com abundância, para que ele possa alcançar a estação certa, para que ele possa alcançar o tempo oportuno, e ele possa assim, como você deseja, alcançar o tempo da promessa. Você sabe qual é o tempo da promessa? O Salmo 1 vai dizer que o tempo da promessa é a estação certa, que o filho irá produzir fruto. Sabe o que ele está dizendo? Um dia, o seu filho,
que hoje é uma plantinha regada por você, será uma árvore como você e que produzirá outros frutos. Então nós precisamos entender isso de uma forma muito séria. De uma forma muito séria. Sabe por quê, querido? Que nós precisamos pensar isso de uma forma muito séria. Porque a árvore boa não pode dar frutos ruins. E árvores ruins não pode dar frutos bons. Eu vou repetir isso para você de novo. Árvores boas não pode dar frutos ruins. Assim como árvore ruim não pode dar frutos bons. E aí eu sou chamado a uma reflexão profunda de que tipo de árvore eu sou. Quando eu olho para esse texto, me vem uma responsabilidade enorme diante da palavra que Deus traz a Tiago, em Tiago, que diz que tudo que nós semeamos, nós colhemos. Tudo que semeamos, colhemos. Se semeamos coisas boas, colheremos coisas boas. Se semeamos coisas más, colheremos coisas más. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, querido. É muito interessante você olhar o processo natural, do crescimento das árvores, o processo natural do crescimento das plantas, não se dá pelo que nós temos que fazer hoje, porque na realidade hoje existe uma necessidade muito grande de cuidado do solo, por conta, das erosões, por conta dos grandes problemas que existem na nossa terra. Mas o processo natural do crescimento de uma planta é assim: aonde tem um pé de manga, é natural que ao lado dele nascesse outros pés de manga. Sabiam disso? É natural que ao lado de um pé de laranja, por conta dos frutos caídos pela terra, nasçam-se outros pés de plantas, de laranjas. E assim vai acontecendo o processo natural. E hoje nós estamos vivendo uma grande crise na família. A família está vivendo uma grande crise. Isso é muito claro que a família vive uma crise. E você sabe por que é a grande crise da família? Porque nós queremos transformar filhos melhores do que nós. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Nós queremos transformar filhos melhores do que nós. Porque a gente sabe que se eles forem igual a gente, ele vai ser ruinzinho. Né? A gente faz tanta besteira, a gente erra tanto, que a gente sonha que o nosso filho não seja igual a gente. A gente comete tantas falhas. Você já ouviu alguém falando assim: menino, não faz igual eu não, hein? Vai estudar. Faz igual eu fiz, não, vai estudar. Tomara que meu filho não puxe esse gênero meu. Nem você se suporta mais, né? Já viu alguém assim? Ai, tomara. Tem vezes que a gente olha lá para os nossos filhos lá em casa, a gente fala assim: essa parte ele pegou dos dois. pegou dos dois essa parte. Ficou complicado o negócio. E porque às vezes nós somos árvores más, que tem coisas más dentro de nós. E nós queremos produzir frutos bons. Enquanto a Bíblia vai dizer assim que nós só produziremos frutos bons se formos bons. Não é isso? E é interessante entender esse texto à luz do que Jesus fala em João 15. E aí Jesus fala assim, olha, presta atenção, João 15. Abra a sua Bíblia, vamos para João 15. João capítulo 15.
Alguém leia para mim João 15, eu vou pedir a Aurizete, que está com a versão ali, eu acho bem na linguagem de hoje. É você, Aurizete? João 15, versículo 4, lê para mim. Tá, eu vou esperar. Prestar atenção. Venham para mim, assim como eu estou indo para vocês. Porque se vocês não estiverem em mim, não tem jeito. Palavra de Deus. Se vocês não estiverem em mim. Por que Jesus estava dizendo isso? Presta atenção, gente. Ele é o Pai. Ele é o Pai. Nele está a perfeição. Nele está a bondade, nele estão todos os frutos necessários do Espírito para que alguém possa se dizer bom. Porque os frutos do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, misericórdia, mansidão. Essa sim é uma árvore boa que produz esses frutos. Mas sem a presença do Pai, essas coisas são impossíveis. Papai e mamãe que está aqui nessa noite, eu preciso dizer uma coisa para você. É necessário que Deus esteja dentro da sua casa. É necessário que Deus esteja no controle da sua família. É necessário que Deus faça de você uma boa árvore diariamente, para que através da sua vida, o seu filho seja uma boa árvore. Para que através da sua vida, o seu filho seja uma árvore produtiva. Não pelos seus esforços, mas pela presença daquele que dá condições de você produzir frutos. Sabe por quê? Jesus diz assim, lá no versículo 14 desse mesmo capítulo, olha para o texto, versículo 16: não foste vocês que me escolheram a mim, pelo contrário, eu escolhi vocês e vos designei para que vocês produzam frutos. Aqui Jesus está dizendo assim: pais, mães, vocês que são meus, vocês que um dia entregaram a vida para mim, vocês que ouviram a minha palavra, que creram, eu escolhi vocês e separei vocês para que através de vocês outros tenham frutos, e esses outros estão incluídos os nossos filhos. Estão incluídos os nossos filhos. E a Bíblia diz que esses frutos são frutos que não se perdem. Eu quero encerrar lembrando você uma coisa. Eu quero encerrar chamando você a refletir esse último texto que estava aí, que saiu. Está aqui. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Imagine que você é uma árvore. Imagina que você é uma árvore. Mas você fosse uma árvore e de um lado de você, dos seus galhos, fossem colocados aquilo que a Bíblia diz que são os frutos maus, e do outro lado de você fosse colocado aquilo que a Bíblia diz que são os bons frutos, revelado em Gálatas capítulo 5. E esses frutos, a Bíblia diz, as obras más são maledicência, inveja, egoísmo, idolatria,
bebedeira, glutonaria. E os frutos bons é amor, paz, paciência, bondade, benignidade. Qual é o lado da árvore que os galhos pesariam mais? Qual é o lado da árvore que os galhos pesariam? É os galhos que têm bons frutos ou os galhos dos frutos maus? Feche os seus olhos agora, querido. Feche os seus olhos. Pai, você tem uma responsabilidade eterna, divina. Mãe, essa é a sua responsabilidade de semear bons frutos na vida do seu filho, através da boa semente que é a palavra de Deus. Você tem a boa semente nas suas mãos, que é a palavra que está sendo pregada hoje. A Bíblia diz assim: se você ouvir a minha voz e crer e convidar, eu entrarei na sua vida. A Bíblia também diz em Romanos capítulo 10 que a palavra está perto de ti, na tua boca. A palavra é a semente, que com o teu coração você crê e com a tua boca fizeres confissão, você será transformado, ou seja, você será feito uma nova árvore nas mãos de Deus.